No final da década de 1980, Dirty Dancing incendiou os ecrãs com uma química eletrizante e música inesquecível e sequências de dança de cortar a respiração. O filme tornou-se um fenômeno global, transformando Jennifer Grey e Patrick Swayze em nomes conhecidos de todos. Mas enquanto o mundo via faíscas a voar diante das câmeras nos bastidores, havia muita tensão, especialmente durante as filmagens da agora icônica montagem com a música Hungry Eyes. Ninguém sabia que Jennifer Grey escondia algo que só viria a público muitos anos depois. Uma verdade que, quando finalmente revelada, mudaria completamente a percepção do que realmente aconteceu no set de filmagens, e não de uma forma positiva. Antes de Baby e Johnny fazerem história no cinema, houve Red Dawn, um filme cuja atmosfera tensa nos bastidores acabou por influenciar tudo o que veio depois. E, quando Jennifer Grey soube que Patrick Swayze tinha sido escolhido para contracenar ao seu lado em Dirty Dancing, o seu coração deve ter afundado. O seu passado juntos não era propriamente marcado por uma camaradagem calorosa ou por brincadeiras amistosas. Na verdade, a sua relação teve origem noutro filme Red Dawn e estava longe de ser ideal. Lançado em 1984, Red Dawn foi um filme de ação da Guerra Fria, sobre um grupo de estudantes do ensino secundário que se tornam guerrilheiros após a invasão soviética dos Estados Unidos. O filme foi intenso, dramático e fisicamente exigente para todo o elenco, mas, nos bastidores, foi também um fervilhar de egos e energia. Patrick Swayze interpretou Jed Eckhart, um líder nato e duro, que refletia muito da própria personalidade de Swayze na época. Jennifer Grey teve um papel secundário como Toni Mason, uma das jovens lutadoras. Embora o elenco tenha criado alguns laços durante a árdua agenda de filmagens no Novo México, nem todos saíram de lá, amigos. Swayze, bailarino profissional e ex-ginasta, era conhecido por levar o seu trabalho muito a sério. Entregava-se completamente aos seus papéis com um foco absoluto e uma disciplina quase militar, mas a sua intensidade era muitas vezes percebida como autoritária. Dizia-se que tinha o hábito de permanecer na personagem mesmo entre as cenas quando as câmeras não estavam a filmar. Esta abordagem mais metódica funcionava bem em sequências de ação, mas dificultava que os seus colegas relaxassem ou se sentissem à vontade perto dele. Jennifer Grey, por outro lado, era mais espontânea e emocionalmente aberta. Ela seguia os seus instintos e tinha uma abordagem mais suave e fluida para atuar. Durante as filmagens de Red Dawn, ela achou o comportamento de Swayze demasiado agressivo, demasiado machista e, por vezes, até intimidante. Ele adorava fazer piadas, enquanto ela achava que muitos ultrapassavam os limites. A dada altura das filmagens, Jennifer Grey expressou a sua frustração pelo fato de Swayze agir de forma irreverente durante cenas sérias, dificultando-lhe a manutenção do estado emocional apropriado. Os seus estilos de trabalho eram conflituosos, assim como as suas personalidades. Jennifer Grey admitiu mais tarde que por vezes o achava charmoso, mas, no geral, era difícil trabalhar com ele. Descreveu-o como machista e algo exibicionista, alguém que precisava de controlar todas as cenas. Para ela, trabalhar com Swayze era como andar de ovos, sem nunca saber ao certo qual seria o seu estado de espírito ou se a levaria a sério. Quando as filmagens de Red Dawn terminaram, ela esperava nunca mais trabalhar com ele. Ela não fazia ideia do que viria a seguir. Quando a equipe de casting de Dirty Dancing começou a procurar os protagonistas, enfrentou um grande desafio. A química entre Baby e Johnny tinha de ser eletrizante, credível e profundamente emocional. Exigia paixão e vulnerabilidade, tensão e conexão. Jennifer Grey já tinha sido escolhida para o papel de Frances Baby Houseman, mas encontrar o seu Johnny revelou-se muito mais difícil. Foi então que surgiu o nome de Patrick Swayze. Tinha a aparência ideal, o carisma e o mais importante, formação em dança. Mas também havia um passado com Jennifer Grey, e não era nada positivo. A memória do confronto entre ambos em cena durante as filmagens de Red Dawn ainda estava fresca na memória de Jennifer Grey.
Por isso, quando o seu nome foi considerado para o papel principal masculino em Dirty Dancing, Jennifer sentiu-se imediatamente desconfortável. Ela disse à equipe de casting que não tinha a certeza se queria trabalhar com ele novamente. Mas os produtores estavam desesperados por um protagonista masculino que tivesse charme, masculinidade e experiência genuína na dança. Acreditavam que Swayze era o único ator capaz de encarnar o papel de Johnny Castle, tanto a nível físico como emocional, e decidiram convidá-lo para uma audição mesmo assim. Foi então que as coisas tomaram um rumo inesperado, pouco antes do casting que fizeram juntos. Swayze puxou-a para um canto, olhou-a nos olhos e pediu-lhe desculpa. Nas palavras de Jennifer Grey, esta recordou-se de ele dizer: amo-te e desculpa-me, e sei que não queres que eu faça este filme. A sua voz embargou e as lágrimas brotaram nos seus olhos. O muro que Jennifer Grey tinha construído ainda estava lá, mas naquele momento viu algo de diferente nele. Já não era o ator arrogante e dominador de que ela se lembrava de Red Dawn. Ela estava vulnerável. Nós conseguimos. Conseguimos se tentarmos juntos, disse-lhe. Aquele único momento mudou tudo. Contrariando o seu bom senso, Jennifer Grey aceitou fazer um casting com ele. O que aconteceu durante este teste mudou tudo. Entraram juntos no set. E algo mágico aconteceu. A tensão que antes existia entre eles transformou-se em intensidade. A energia entre eles era eletrizante. Os produtores ficaram maravilhados. Aquela química inegável não era fingida, era real. A doçura desajeitada de Jennifer Grey e a presença imponente de Swayze chocavam e interagiam de uma forma crua e vibrante. Os papéis eram deles. A química entre os dois era inegável, até eletrizante. Mas a tensão que começara anos antes em Red Dawn não desaparecera. Apenas fora sepultada, aguardando o momento certo para ressurgir. E assim que as filmagens de Dirty Dancing começaram, toda aquela fricção não resolvida regressou em força antes de se transformar em magia. Era um campo de batalha. O caminho pela frente não seria fácil. A produção mudou-se para Lake Lure, na Carolina do Norte, onde as condições de filmagem rapidamente levaram todos ao limite. O tempo estava úmido, abafado e abafado. O orçamento era limitado e o tempo curto. O elenco e a equipa trabalharam longas horas sob o calor, com pouca margem para erros. Os cenários eram simples, os figurinos reutilizados, e muitos dos locais estavam praticamente em ruínas. Swayze chegou a lesionar-se no joelho durante as filmagens, e o cronograma teve de ser constantemente ajustado para acomodar a sua recuperação. Jennifer Grey continuou a sentir-se insegura devido à imprevisibilidade de Swayze e teve de lidar com a pressão de ser a protagonista, para além do peso emocional da história que partilhavam. E, no entanto, no meio de todo aquele caos, uma história sobre amor, classe social e rebeldia começou a ganhar forma. Mas o verdadeiro drama não estava apenas no ecrã, desenrolava nos bastidores. O que aconteceu fora do set durante as filmagens de Dirty Dancing seria tão inesquecível como o que o público viu nos cinemas. Assim que as filmagens começaram oficialmente, o momento de reconciliação entre Jennifer Grey e Patrick Swayze começou a dissipar-se. O pedido de desculpas emocionado e a química durante o casting foram genuínos, mas não apagaram as personalidades conflituosas que se tinham chocado anos antes. Nos bastidores, a divisão entre a abordagem delicada e intuitiva de Jennifer Grey e o estilo perfeccionista e disciplinado de Swayze ressurgiu. À medida que as câmeras filmavam, a tensão também aumentava. Patrick Swayze tinha anos de formação em dança. Tinha sido dançarino clássico e atuava profissionalmente antes de se dedicar à representação. Jennifer Grey, por outro lado, não tinha formação formal em dança. Era apaixonada, expressiva e emocionalmente ligada ao seu papel, mas tinha, frequentemente, dificuldades com a coreografia e o ritmo. Esta diferença tornou-se uma fonte constante de frustração, não só para ela, mas também para Swayze. Cena após cena, muitas vezes, tinham de repetir os takes dezenas de vezes,
porque Jennifer Grey não conseguia manter a compostura. Ria nervosamente no meio de uma cena, ou tinha dificuldade em acompanhar a coreografia. Como ator sério e disciplinado, Patrick Swayze tinha pouca paciência para tais deslizes. A pressão do apertado calendário das filmagens não ajudou. Segundo os membros da equipa, algumas cenas começavam com os dois sem trocarem uma palavra mal, se olhando momentos antes de a câmera começar a gravar. Mas depois, assim que gritavam "ação", mergulhavam nos seus papéis com uma fúria e um desconforto que alimentavam a tensão romântica que o público viria a adorar. Não se tratava apenas de diferenças criativas. Jennifer Grey sentiu por vezes que a abordagem de Swayze ultrapassava a linha tênue entre a paixão e o autoritarismo. Nas aulas de dança, assumia frequentemente o controlo, corrigindo a sua postura ou tentando direcionar a sua performance de formas que a fizessem sentir-se menosprezada ou diminuída. Jennifer Grey era uma atriz que trabalhava por instinto. Patrick Swayze era um bailarino que vivia para a precisão. Esta diferença criou um choque não só de métodos, mas também de egos. Os membros da equipa relataram que ocasionalmente precisavam de os separar entre as cenas. E embora Swayze fosse respeitado pela sua capacidade e determinação, alguns achavam que parecia excessivamente controlador na sua relação com Grey. Nos bastidores, Grey expressava por vezes frustração e desconforto, dizendo que se sentia ofuscada pela presença dominante de Swayze. Ela não queria ser uma marioneta a dançar ao som da música dele. Queria ser uma parceira na apresentação. Ironias do destino. Esta tensão tornou-se o combustível para o poder emocional bruto do filme. Quando Baby parecia nervosa ou tensa perto de Johnny, não era apenas representação. Grande parte do que o público via no ecrã era fruto de uma energia emocional real e espontânea entre os dois protagonistas. No entanto, houve uma cena em particular em que todo aquele atrito mal-entendidos, desconfiança e tensão explodiram em algo inesquecível. Tornou-se o momento mais icônico do filme e um dos mais difíceis de filmar. A cena do elevador, o ato de levantar. A cena do elevador em Dirty Dancing é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Foi recriada, parodiada e admirada durante décadas, mas poucas pessoas sabem quanta tensão emocional e medo real rodearam aquele momento nos bastidores. A cena exigia que Jennifer Grey corresse para os braços de Patrick Swayze, enquanto este a levantava acima da cabeça. Aquele movimento exigia uma sincronia, perfeita força e, sobretudo, confiança. Mas a confiança era um recurso escasso naquele momento das filmagens. Jennifer Grey nunca tinha feito aquele levantamento antes e, surpreendentemente, recusou-se a ensaiá-lo. Ela estava aterrorizada. Apesar de ser uma atriz bastante experiente, Jennifer Grey tinha um medo profundo de cair ou de se magoar. Swayze, com a sua mentalidade de dançarino e perfeccionismo, achava isso incrivelmente frustrante. Ele acreditava na repetição e na preparação, enquanto Jennifer confiava no impulso e no instinto para acertar. As condições de filmagem aumentaram ainda mais a pressão da cena. Ao contrário do levantamento anterior, que tinha sido ensaiado repetidamente num lago congelado, o levantamento final e icônico durante a dança culminante foi realizado num espaço confinado. No entanto, a tensão era ainda maior, porque tudo tinha de ser perfeito. Ensaios anteriores para outras cenas de dança já tinham prenunciado a pressão que antecedia aquele momento. Uma cena particularmente famosa, em que Johnny passa a mão pelo braço de Baby e esta começa a rir, não estava no guião original. Jennifer Grey ria incontrolavelmente em todas as tomadas, ao ponto de Swayze ficar furioso. Ele não conseguia compreender por que é que ela não se conseguia controlar. O realizador Emil Ardolino incentivou o elenco a improvisar e deixava frequentemente as câmeras ligadas, mesmo quando os atores se desviavam do guião. Exemplo disso foi a cena em que Grey deveria ficar de costas para Swayze e levantar o braço atrás da cabeça, enquanto este lhe passava os dedos pelo braço, semelhante à pose que se vê no pôster do filme. Embora a cena tivesse sido escrita como um momento sério e ternurento, Jennifer Grey estava exausta
e achou o movimento um tanto irritante, fazendo-a rir sempre que Swayze tentava por mais takes que Ardolino solicitasse. Swayze estava impaciente para terminar a cena e achou o comportamento de Gray exasperante. No entanto, os produtores decidiram que a cena funcionava como estava e mantiveram-na no filme completa com a gargalhada de Jennifer Grey e a expressão irritada de Swayze. Os cineastas viram algo genuíno naquele momento, algo cru e eletrizante, e optaram por preservá-lo. Apesar de todo o caos quando chegou à altura de filmar a icônica cena final do levantamento, fizeram-no num único plano, sem qualquer ensaio. Foi pura tensão e adrenalina, e de alguma forma funcionou. A cena tornou-se o clímax emocional do filme, e um momento que o público ainda hoje adora. No entanto, a tensão e os problemas entre eles já estavam a aumentar durante as filmagens. Anteriormente, durante a rodagem de uma das cenas mais intimistas, a sequência de dança ao som de Hungry Eyes, a situação já tinha atingido um ponto crítico. O que aconteceu a seguir foi algo que Jennifer Grey guardou para si durante anos, algo sobre o qual só falou muito tempo depois. Quando finalmente o fez, a reação foi explosiva. O que Grey escondia era um comportamento repulsivo. A montagem de Olhos Famintos em Dirty Dancing é amplamente recordada como um momento lúdico e sensual de um romance nascente. Acompanhada pela música cativante de Eric Carmen, ela capta a faísca entre Baby e Johnny durante os ensaios de dança. No ecrã, a cena parece leve e sedutora, repleta de olhares tímidos, toques provocadores e movimentos sincronizados. Mas, nos bastidores, a realidade era bem mais complexa. Jennifer Grey e Patrick Swayze mal conseguiam manter a compostura naquele momento das filmagens. Embora o público visse química entre os atores, o que realmente acontecia era uma tensão emocional que se vinha a acumular há semanas. Grey, já fragilizada emocionalmente devido às longas filmagens e aos constantes problemas com o seu colega de elenco, foi levada ao seu limite durante aquela sequência. A cena exigia uma proximidade física constante e uma tensão romântica genuína, algo que se tornava cada vez mais difícil de simular. Por esta altura, Patrick Swayze já estava cada vez mais frustrado com os atrasos e hesitações de Grey. Cada riso, cada erro de sincronização irritava-o. Segundo os membros da equipa, Swayze começou a perder a paciência entre as tomadas, resmungou para si mesmo e revirou os olhos. O seu tom ficou frio. A certa altura, chegou mesmo a sair furioso do set e teve de ser convencido a voltar. Jennifer Grey, por sua vez, manteve-se em silêncio. Sentia o crescente desprezo, especialmente nas cenas em que os seus corpos precisavam de estar muito próximos. Mais tarde, ela descreveria o olhar dele durante aqueles ensaios como um olhar de repulsa e não de afeto. Ela sentiu-o profundamente, mas, na altura, optou por permanecer em silêncio. Falar sobre o assunto poderia ter comprometido o filme, ou pior, a sua carreira. O clima já estava tenso devido ao horário apertado e ao orçamento limitado, e Grey temia ser vista como problemática caso dissesse alguma coisa. Foi apenas décadas mais tarde, numa entrevista recente, que Jennifer Grey contou finalmente a sua versão da história. E foi chocante. Descreveu detalhadamente o quão isolada e menosprezada se sentiu durante aquelas cenas. As suas palavras foram diretas e comoventes. Ele era tão frio. Ele era repugnante. Relatou como os olhares que Patrick Swayze lhe lançava, que no ecrã deveriam parecer apaixonados, estavam, na verdade, repletos de condescendência e ressentimento. O peso emocional, que ela carregava em silêncio, estava soterrado sob sorrisos e coreografias aparentemente alegres. Os fãs nunca suspeitaram de nada. Esta sequência tornou-se uma das mais memoráveis da história do cinema romântico. Ela captou uma tensão emocional que parecia autêntica porque era, mas não da forma que o público imaginava. A intensidade emocional vista naquela cena não era apenas o resultado de uma boa representação, mas uma mistura complexa de frustração, contenção e ressentimento reprimido. Jennifer Grey lutava para manter a compostura enquanto Patrick Swayze lidava com a sua própria irritação. Esta tensão, ironicamente,
conferiu à cena uma intensidade singular. Depois disso, os produtores tiveram de intervir. Havia receios de que a animosidade entre os dois atores comprometesse as restantes cenas românticas. Para resolver isso, a argumentista Eleanor Bergstein e o realizador Emil Ardolino fizeram com que Jennifer Grey e Patrick Swayze voltassem a ver os seus primeiros testes de casting, aqueles em que a química entre ambos era eletrizante. E funcionou. Os atores conseguiram recuperar a energia e o entusiasmo necessários para continuar. Após a rodagem da grande sequência de dança final, com a icônica cena do levantamento, o filme estava pronto para a pós-produção e lançamento. Mas ninguém, nem mesmo os produtores, poderia ter previsto o que iria acontecer a seguir. Quando Dirty Dancing finalmente chegou ao público, tornou-se o maior sucesso da década de 1980. Quando estreou em agosto de 1987, as expectativas não eram elevadas. Era um filme de baixo orçamento, sem grandes estrelas e com uma história simples passada na década de 1960. Mas algo nele ressoou profundamente no público. O boca a boca espalhou-se rapidamente. Em poucas semanas, o filme tornou-se um fenômeno de bilheteira, arrecadando mais de 214 milhões de dólares em todo o mundo. O que começou por ser uma estreia modesta transformou-se num verdadeiro fenômeno cultural. Jennifer Grey e Patrick Swayze tornaram-se subitamente ícones globais. As pessoas apaixonaram-se pela história de Baby e Johnny, dois amantes improváveis de mundos diferentes unidos pela dança. A banda sonora alcançou o estatuto de multiplatina, com canções como I've Had the Time of My Life a tornarem-se êxitos radiofônicos. O filme ganhou um Oscar de melhor canção original e um Globo de Ouro, consolidando o seu estatuto como um sucesso adorado por gerações. Mas embora o público tenha elogiado a química eletrizante entre Jennifer Grey e Patrick Swayze, a verdade emocional, por detrás das suas atuações, permaneceu oculta. Grey admitiu mais tarde que teve de lidar com muitos sentimentos complexos após o lançamento do filme. A experiência de fazer Dirty Dancing com toda a turbulência pessoal, tensões silenciosas e feridas íntimas foi difícil de esquecer. Ainda assim, ela também começou a perceber como os desafios que enfrentou deram ao filme a sua crueza e honestidade. A tensão no ecrã não era apenas atuação, era real. E foi isso que fez com que o público se conectasse tão profundamente com a história. Apesar das dificuldades na relação, tanto Jennifer Grey como Patrick Swayze acabaram por reconhecer a magia que criaram juntos. A amargura acabou por se dissipar. Em 2004, voltaram a encontrar-se para um documentário sobre Dirty Dancing e puderam refletir sobre as suas experiências. Jennifer Grey falou com respeito sobre a dedicação e o talento de Swayze, enquanto ele, antes da sua morte, em 2009, elogiou abertamente a vulnerabilidade emocional de Grey e o seu crescimento como atriz. Admitiu que talvez tenha sido demasiado exigente durante as filmagens, sugerindo uma consciência silenciosa da tensão que nunca foi totalmente discutida. O sucesso do filme impactou profundamente a carreira de ambos. Para Grey, o papel de Baby foi um marco, embora tenha continuado a representar depois disso. Ela comentava sempre como era difícil desembaraçar-se da imagem da rapariga ingênua de Dirty Dancing. Entretanto, Patrick Swayze consolidava-se como um galã de Hollywood, protagonizando grandes sucessos como Ghost e Caçadores de Emoção. Mas por mais longe que as suas carreiras chegassem, seriam sempre recordados como Baby e Johnny. Hoje, Dirty Dancing é mais do que um simples filme. É um símbolo, uma história que cativou milhões, obscurecendo o preço emocional pago para a criar. Muito antes da fama e da aclamação da crítica, foi uma produção marcada pela tensão, risos, erros e ensaios frustrantes. Um momento em particular simboliza esta mistura de beleza e dificuldade, um teste de câmara falhado que quase arruinou tudo. Anos mais tarde, o realizador Emil Ardolino agradeceu-lhe por ter ignorado o primeiro teste e insistido num segundo. Jennifer Grey, com a sua sensibilidade, convenceu todos de que ela e Patrick Swayze poderiam dar vida a Johnny e Baby.
Dirty Dancing não só transformou Swayze numa lenda de Hollywood, como deixou um legado que perdura quase 40 anos depois. Nos anos que se seguiram ao sucesso do filme, Jennifer Grey refletiu abertamente sobre a sua experiência. Apesar dos desafios durante as filmagens, ela reconheceu o valor do que tinham criado juntos. Após a morte de Swayze, ela partilhou a importância da reconciliação entre eles, especialmente nos últimos anos da sua vida. Quando foi diagnosticado com cancro, Grey entrou em contato com ele em privado. Ela revelou que ele era uma pessoa estranha e complexa, mas também profundamente bondoso. Este sentimento reflete a evolução da sua relação de uma dinâmica tensa para uma colaboração baseada no respeito mútuo, reconhecendo que os conflitos passados conferiram autenticidade às suas atuações. A morte de Patrick Swayze, em 2009, afetou profundamente Jennifer Grey. Nos anos que se seguiram, ela começou a falar mais abertamente sobre a dinâmica entre eles durante as filmagens de Dirty Dancing. Embora, em entrevistas anteriores, quando as feridas ainda estavam frescas, o tivesse apelidado de desprezível, hoje fala dele com respeito e admiração, compreendendo que a relação conflituosa entre os dois era o que tornava as suas prestações tão credíveis. Dirty Dancing continua a ser um dos filmes mais icônicos e adorados de sempre. A sua história de amor, proibido e dança transcendeu as suas origens humildes para se tornar um marco cultural. Embora as tensões nos bastidores façam agora parte da lenda, estes desafios trouxeram uma energia única ao filme. A decisão de Jennifer Grey de permanecer em silêncio sobre as dificuldades com Swayze permitiu que a emoção genuína do filme transparecesse, criando uma ligação autêntica com o público. O legado de Dirty Dancing prova que a verdadeira emoção, seja dor-alegria ou paixão, pode ser transformada em arte inesquecível. O que acha de Dirty Dancing? Conte-nos nos comentários.